Hoje, pessoal, nós vamos abordar a história da Central de Material e Esterilização, também conhecida como CME. Esse tema não é apenas teórico, ele vai impactar diretamente na prática de vocês dentro de um centro cirúrgico, né? Todo instrumental que chega à mesa cirúrgica, ele passou por um processo rigoroso. E se esse processo falha, o paciente, ele acaba correndo risco real de infecção, de complicações graves e até mesmo de vir a óbito, né. Então, quais são os objetivos dessa aula? Entender a evolução histórica da CME, relacionar essa evolução com a segurança do paciente e compreender o papel da equipe de enfermagem e do instrumentador. Então, a gente precisa reconhecer que a CME ela é um dos pilares do controle de infecção hospitalar. No início da medicina, existia uma divisão clara entre quem pensava e quem executava. Os médicos, eles eram responsáveis pelo conhecimento teórico, enquanto os procedimentos manuais, eles eram vistos como atividades inferiores. Por isso, as cirurgias, elas eram realizadas por barbeiros cirurgiões e por curandeiros, muitas vezes sem qualquer base científica ou técnica adequada. Isso explica porque durante muito tempo a cirurgia ela foi associada a dor, sofrimento e um alto risco de morte. As guerras, elas mudaram completamente esse cenário. Como tinha um grande número de feridos, os médicos eles acabaram sendo obrigados a atuar de forma prática. Então surgiu aí a necessidade urgente de amputação de membro para evitar infecção, controle de hemorragia, realizar intervenções rápidas. E aí aqui nasce a cirurgia moderna, né, baseado na necessidade de salvar vidas. E com o avanço das técnicas cirúrgicas, surgem os instrumentos específicos para cada tipo de procedimento. Porém, a gente tinha um grande problema. Não havia limpeza adequada, não existia esterilização. Os instrumentos, eles eram reutilizados sem nenhum tipo de controle. E isso acabava transformando o instrumental em uma fonte importante de infecção. Um divisor de águas, nesse momento, foi a descoberta de que os micro-organismos, eles causam doenças, né? E através dos estudos do Louis Pasteur e do Robert Koch, isso trouxe uma mudança radical. Então, a infecção, ela deixa de ser algo misterioso e ela passa a ser compreendido como um processo biológico. E o mais importante, começa a ser possível preveni-la. E a partir dessa descoberta, surgem práticas que são fundamentais, como a higienização das mãos, o uso de técnicas assépticas, a separação de pacientes contaminados, a higiene de roupa e de material. Essas medidas, elas são consideradas a base da biossegurança até os dias de hoje, né? Se a gente pensar, a atuação da Florence, ela foi revolucionária. Por quê? Ela organizou o ambiente hospitalar, melhorou a ventilação, higiene e cuidados com o paciente. Então, qual que foi o resultado? Redução significativa da mortalidade, consolidação da enfermagem como uma ciência. Então, ela mostrou que organização e limpeza salvam vidas. E aí, pessoal, mesmo com os avanços, né, as infecções, elas eram extremamente comuns. Por quê? Falta de controle do ambiente, os instrumentais contaminados, a ausência de protocolo. Então, tudo isso levou à necessidade urgente de se criar um processo que fosse seguro. Aí, a gente teve a era bacteriológica. Nesse momento, surgiu a preocupação com a contaminação e com a infecção hospitalar. Então, a infecção, ela passa a ser estudada cientificamente, começam a surgir os protocolos de controle e começa a preocupação com os materiais. E é aqui que nasce o conceito da esterilização. Então, Joseph Lister, ele introduziu o uso do fenol para a desinfecção. E isso trouxe um impacto enorme, porque a gente começou a ter a redução das infecções pós-operatórias, a gente começou a ter um aumento da segurança cirúrgica, e esse foi o início da antisepsia moderna. Então, com todos esses avanços, né,
surgiu a necessidade de um setor específico para cuidar desses materiais. Então, não era mais possível deixar cada profissional cuidar do seu instrumental, sem ter um padrão. E foi aí que nasceu a ideia da CME, que é centralizar, padronizar e controlar os processos, né. Então aqui a gente vai falar um pouquinho dos marcos, né, nessa evolução da organização. Então, até 1940, cada unidade, ela fazia o seu próprio procedimento. Então, qual que é o problema desse modelo? Esse modelo é um modelo onde a gente fala que foi um período onde se usou muito a CME descentralizada. Então, o problema era uma falta de padronização, cada um fazia de um jeito, tinha maior risco de erro, e não tinha como a gente ter um controle, adequado ali de infecções. Já na década de 1950, a gente começou a ter uma centralização parcial. Então, foi quando surgiu esse modelo que é mais intermediário. As unidades, elas ainda preparavam os materiais, mas a esterilização era centralizada. Então, isso já melhorava muito o controle, mas ainda não era o ideal. O avanço tecnológico, né, ele trouxe para a gente novos equipamentos, novos métodos, materiais mais complexos, uma maior exigência de qualidade. E isso começou a acontecer na década de 60 e 70. Depois a gente chega no momento atual, né, nos dias de hoje. Então, o que que acontece? Hoje nós temos um modelo de CME centralizada. Então, é um modelo moderno, com supervisão de enfermeiro, com apoio técnico. Então, ela veio evoluindo. E aí, a gente vai falar um pouquinho do avanço tecnológico, né? Nós tivemos essa evolução hospitalar. E ela acabou, trazendo a necessidades de técnicas mais seguras, de processos padronizados. Então a gente teve ali um aumento da complexidade. Não era mais possível a gente atuar sem conhecimento técnico. Então a enfermagem, ela assumiu um papel fundamental de supervisionar, de controlar os processos, de garantir, uma qualidade. E aí a gente entra nas questões das especializações, né. Com o aumento dessa complexidade, a gente precisou ter uma equipe que dominasse mais esse assunto. Então foi aí que surgiu a enfermagem especializada na CME. Devido a esses processos mais complexos, devido a precisar de profissionais mais capacitados, criou-se essa especialização. E aí, pessoal, a gente vai falar um pouquinho sobre as funções essenciais da CME. Então, a CME, ela realiza várias etapas críticas. Então, ela tem a limpeza, que é a remoção de matéria orgânica, ela tem o preparo, que vai ser a montagem dos materiais, a esterilização, que vai ser a eliminação dos micro-organismos, o armazenamento seguro, né, que é a manutenção, para a gente manter aquele instrumental estéreo, a distribuição, que é o envio seguro ao setor solicitante, né. Então qualquer falha, em um desses itens acaba comprometendo todo o nosso processo. Então, gente, a CME, ela é essencial para a gente garantir a segurança do paciente, a prevenção de infecção hospitalar, para garantir sucesso cirúrgico. É um instrumental, por exemplo, um instrumental contaminado, gente, isso pode levar a uma infecção do sítio cirúrgico, né, do local ali da cirurgia, pode levar a uma sepse e pode levar a um óbito. Então, é muito importante a gente ter muita atenção com relação às questões que são tratadas da CME. E aqui eu fiz para vocês agora uma linha do tempo, né, da esterilização. Então, a gente tinha a cirurgia primitiva, que era sem controle de infecção, era aquela coisa, vamos fazer e depois a gente vê o que acontece. Aí passou pela descoberta dos micro-organismos, que foi quando a gente começou a entender, né, das causas de doenças. Aí começou-se a ter práticas para reduzir as infecções, e aí surgiu os materiais processados em um determinado local, que foi evoluindo para a CME moderna, né, que é a unidade especializada e padronizada.
Então, foi assim que começou a surgir essa questão da CME, né, da CME. Então a evolução ela foi gradual. Ela começou pela cirurgia empírica, aí teve a descoberta do micro-organismo, a antisepsia, a esterilização, aí a gente foi para a centralização e chegamos na CME que a gente tem hoje. Então, a CME, ela não aparece na cirurgia, né, mas ela é decisiva, porque se não tiver ela, se não tiver a central de material e esterilização, não tem segurança, não tem qualidade, não tem uma cirurgia segura, então ela é ali o coração do hospital, né. Então, vamos pensar na prática. Se um instrumental estiver contaminado, quem que vai ser responsabilizado, né? Quais consequências para um paciente? E mais, gente, qual é o papel do instrumentador em identificar, né, possíveis falhas que venham a acontecer? Então, nós vamos finalizar essa aula com um ponto muito importante. A CME não é apenas um setor, ela é um sistema de segurança. E vocês, como futuros instrumentadores, fazem parte desse sistema. Então, espero que vocês tenham gostado, né, dessa aula, de conhecer um pouquinho a história da Central de Material e Esterilização, como surgiu e como que a gente tem ela hoje, né? Como que chegamos a esse momento de ter a CME e dela ser o coração ali de todo o hospital. Então, por hoje é só, a gente se encontra na nossa próxima aula.